empresário e hoje eu estou recebendo 3 grandes empresárias que fazem parte do nosso livro, esse livro maravilhoso, que é um projeto que eu falo que é mais do que um livro, isso é um movimento onde a gente quer dar voz e fortalecer o empreendedorismo feminino. Eu estou com 3 mulheres incríveis que, além de fazer parte desse livro, faz parte da minha vida, as histórias delas me inspiram e hoje vocês vão poder conferir um pouquinho, ouvir, porque a gente vai falar sobre fé, sobre espiritualidade, sobre inovar e sobre lutas e resiliências. Então vem com a gente e eu quero te apresentar hoje as 3 que estão aqui, a começar pela Cida Crevellari. Boa tarde. Quero também apresentar a nossa Adriana Neto. Olá, tudo bem? E a nossa Ingrid Castro, maravilhosa. Olá, tudo bom? Que delícia estar aqui com vocês. Muito bom. Quero um pouquinho que se fale, um pouquinho que se apresente. Acho que melhor do que eu falar é você se apresentar. Então, eu sou Cida Crevellari, sou do ramo de drogarias e academia. Cheguei aqui no Espírito Santo em 1992, então já estou no mercado, no ramo de drogaria há 32 anos. Que bacana. E você, Muito Adri? tempo, né? Eu sou Adriana Neto, todo mundo me conhece por Michigan. Eu sou técnica em refrigeração, estou no estado, vai fazer 10 anos, mas eu sou uma gauchinha, então agora eu sou capiúcha. Ai, que legal. Delícia esse lugar, né? Bom, eu sou a Ingrid Castro, tenho 62 anos com muito orgulho, né? Sou administradora de empresa, empresária, apresentadora de TV e tenho, assim, muito... E professora, né? Eu sempre dei muito treinamento, dei aula tanto nos cursos profissionalizantes como na faculdade e aí a palestra caiu no meu colo e eu sigo nesse ramo. Delícia, gente. Delícia. Muito bom estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que antes da gente começar, eu falei muito sobre que essas vozes que estão aqui, que as vozes de vocês, possam chegar, na verdade, a muitas outras mulheres. Porque o nosso objetivo com esse livro não é somente escrever a nossa história, mas fazer com que a nossa história chegue e alcance, seja realmente uma fonte de inspiração para tantas outras mulheres. Somos mulheres iguais a todas as outras mulheres, histórias muitas das vezes improváveis que temos aqui, né? Com certeza. E conseguimos chegar até aqui nessa grande aventura que é o empreendedorismo feminino. Bem, eu quero começar aqui fazendo uma pergunta, já jogando uma pergunta na mesa. Como foi escrever a história de vocês? Quero começar por você, Cida. Como foi escrever essa história? Porque, gente, empreender, geralmente quem empreende, a gente olha para frente. A gente não costuma olhar para trás do que já passou. Verdade. E você voltar atrás e escrever a sua história, eu quero colocar essa pergunta aqui na mesa e começar por você, Cida. Então, eu sempre quis escrever, né, assim, a minha história, você vê como que é as coisas. Você joga uma ideia para Deus, para o universo. E acabei conhecendo a Elaine, entrando nesse grupo maravilhoso de mulheres de negócio. E calhou, no primeiro dia que eu cheguei na rede, já foi oferecendo esse livro. Eu falei, o quê? Já estou dentro, porque eu já tinha essa ideia há muito tempo. Legal, né? Eu tive essa ideia. Então, mas voltar à minha história, às minhas raízes, lá no passado, não foi fácil. Teve muitos momentos de emoção. Eu escrevi muita coisa, não foi só escritar aqui. Né? Então, foi um capítulo, né? A gente trouxe um capítulo da sua história. Enxugou a minha história, mas me emocionou muito, muito eu voltar lá no meu passado, por todas as trajetórias da minha vida. Elaine, não foi fácil. Momentos que eu me emocionei, não foi fácil. Eu escrever, passar... porque quando você está escrevendo, você está voltando... revivendo aquilo. Exatamente, revivendo, né, toda a sua história, detalhes. Não foi fácil, mas no final está aqui um capítulo maravilhoso, contando a minha história para ajudar muitas mulheres a superar, né? É a história de superação, com certeza. Verdade, verdade. E eu tenho certeza que é um resgate e falar onde eu estava e olha onde eu cheguei, né? Exatamente. Então, eu acho que foi uma grande lição para todas nós. E você, Adri, me conta. Foi como se a gente tivesse mergulhado, parado assim no tempo, mergulhado, indo lá para trás, aí você começa a reviver. E foi muito legal, sabe por quê?
eu sempre fui uma empreendedora lá atrás, né? Então, assim, eu comecei a trabalhar muito novinha, né? Então, muito menina eu já queria ser. Você perguntava para mim assim, o que você vai ser? Você vai casar? Não, eu vou ser uma empreendedora, vou ser uma dona de empresa, poderosa. Eu queria ser mais, né? E foi legal escrever o livro, porque eu consegui olhar para trás e dizer assim, nossa, eu enfrentei muita coisa, não foi fácil, mas não é impossível. Não é impossível e eu fiquei feliz, eu me senti realizada, porque eu cheguei onde eu cheguei, porque Deus me trouxe até aqui, mas assim, estava escrito, era para ser, sabe? Eu vi que coisas que eu sonhei realmente aconteceram. Muito bom. Que bacana. A gente idealiza e os teus sonhos, os seus pedidos são atendidos. Que legal. Não Isso é? é verdade. Então, assim, o que é importante é a gente ter sonhos, porque se nós não tivermos um sonho... Não faz sentido, Não né? faz sentido viver, né? É verdade. Eu acho que todas as coautoras desse livro, o forte dela é que elas nunca deixaram de sonhar. Né? Exatamente. Aqui, Ingrid, aqui. Maravilha. Sonho em pessoa. E Eu você, sempre tô conta pra sempre gente. sonhada. Conta Olha, pra pegando gente. Como é que gancho, foi? né? Eu sei que você escreveu de novo, vamos Eu fazer de escrevi novo. várias E no vezes, final porque, assim, do eu acho projeto, que não é né? fácil para nenhuma de nós contar a nossa história. Sim. Tá? Porque a gente usa aquele jargão que assim, todo mundo vê os nossos flashes, né? Vê a Ingrid Castro na sociedade, Exato. nos melhores eventos e tudo mais, e acha que a vida de todo mundo é um conto de fadas, né? Exato. Então, assim, você falar quem você é, de onde você veio, como você fez esse percurso e aonde você chegou, foram muitas lágrimas que correram e resgates que foram feitos, né? E superação. O que eu acho mais interessante nisso, Elaine, é que você viu que o que te machucava no passado, ao você escrever, você teve uma resiliência em relação a isso e que algumas cicatrizes, elas não deixam de existir porque ficou a marca, Exato. mas elas não são mais tão relevantes na sua vida. Então, eu acho que isso, assim, eu sou, até meu capítulo fala muito isso, né? Eu sou aquela pessoa extremamente otimista, eu sempre penso que vai dar certo e vai dar certo. Então, assim, e dá certo. E é muito isso e sobre isso que esse livro, assim, nas 23 histórias, cada uma com a sua essência, ela pode mostrar para as pessoas que nós não somos melhores do que nenhuma das outras mulheres que estão nos assistindo nesse momento. Sim. E que tem uma história linda para contar e que não, isso independe de qualquer preconceito existente, racial, social, demográfico, Sim. ou qualquer outra coisa. A sua história é linda porque ela é a sua história. Exatamente. Né? Então, acho que esse livro veio, sabe, mulheres de negócios, a mulher já nasceu com esse dom, né, Elaine? Verdade, sim. A mulher já nasce pronta, porque ela já começa administrando a sua própria casa, vida, a sua a casa. sua vida, seus filhos, Exato. os negócios. Então, ela já é uma empreendedora, uma administradora nata, sabe? Eu acho que é isso. Esse livro passou por muitos momentos, né? Vocês acompanharam e algumas histórias foram reescritas nele, né? Uma delas foi a da Ingrid, que a gente reescreveu um momento. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas realmente, só um spoiler, mas realmente foi um projeto que nasceu no meu coração. Isso aqui foi é porque é tão... O que a gente vive dentro da rede é tão profundo, a troca, e o que me fez chegar até aqui realmente foi as histórias inspiradoras, porque elas trazem esse caminho, esse revigor. Se fulana chegou até ali, eu também posso chegar, por que não, né? A gente quebra crenças, cria novas crenças, isso não podia ficar só para mim. Então o livro veio realmente para dar voz a essas histórias, é um capítulo da história de vocês, e agora a gente está dando mais voz ainda através desse espaço maravilhoso. E eu quero agora, eu anotei aqui, você sabe que eu li reli as histórias. Eu li e reli as histórias de vocês. Eu sei a história de vocês de trás para frente, praticamente, do que está escrito ali. Eu quero começar com a Adri. O seu título já é uma coisa, né? Fazendo do limão uma limonada. Me conta esse título, que também você traz junto com esse título que eu coloquei aqui. Ninguém jamais falou que seria fácil, mas isso não me deteve. É um trecho da sua
do seu capítulo. Fala um pouco pra gente sobre isso. Então, sabe aquilo que a gente fala assim, eu sou uma técnica em refrigeração e estou aqui. E a gente, quando vem lá dos primórdios, lá de baixo, lutando, né, pelas conquistas da gente, né, porque não caiu do céu, né, graças a Deus tem pessoas maravilhosas que tiveram oportunidades, né, vieram de uma constituição, uma economia, uma família diferente da minha, né, mas eu tinha tudo para, tipo assim, ser alguém que passou em branco na vida. O improvável, né? Improvável, que tipo assim, ninguém nem ia saber quem era. No máximo mediano, né? No máximo. Quem sabe, talvez, uma indigente encontrada numa situação, em qualquer lugar. Então, assim, eu tinha tudo para dar errado. Porque a minha vida era um limão. Quem lê vai entender um pouquinho o quanto eu lutei com esse limão para descascar, para fazer essa limonada. Não foi fácil, não foi. Mas não é impossível. Se eu conseguir, é isso que é importante. Se eu conseguir, gente, para mim, estar nesse livro é algo assim surreal. Surreal. Nunca imaginei na minha vida, né, que eu contaria isso aqui, né? Então, assim, é para isso. É para mostrar para mulheres que acham que assim, eu não nasci para isso. Quando vê um livro de coautoras, olhar lá e dizer assim, nossa, isso não é para mim. É sim, sabe? É sim, você tem o direito de sonhar, nada é impossível. Agora também... Nada cai do céu. Fácil, não cai do céu. Seus limões vão vir, cabe a você. Eles não podem te limitar, né? Não, você não pode dizer, porque é azedo eu não quero. Uhum. Não, vai à luta, prepara essa limonada. A limonada ela não vem pronta. A gente não sabe quanto desse amargo da vida vai ser bom, né? Pegando um gancho na história do limão, gente, eu tenho... Vamos quebrar um pouquinho assim, sabe? Eu tenho uma história dos trabalhos sociais que eu sempre fiz na minha vida. Eu fiz um trabalho numa periferia, onde assim, para vocês terem uma noção, o banco era aquele banco de pedreiro, sabe? Onde aquilo ali passou a ser a mesa e os meninos sentavam no chão. Era um projeto na época de uma instituição social, para a gente nem falar nomes aqui, mas enfim. E tinha um aluno que ele era muito pobrezinho, muito. E um dia ele falou assim, professora, a senhora gosta de limão? Então, essa relação de limão é sempre muito forte, né? Sim. Eu falei, gosto, quer dizer, se você for fazer uma interpretação, nossa, essa professora é azeda, vou dar um limão para ela, né? Mas não é nada disso. Ele deu a única coisa que ele tinha na casa dele. Olha isso. Tá? Olha. Então, assim, ele me deu o seu máximo. Eu já tomei a limonada, até hoje quem me conhece sabe que eu sou fã de limão, mas assim, o limão, ele é azedo se você quiser. Ele pode ser a fruta mais doce da vida. E essa história eu trouxe para mim. Como eu posso ajudar alguém, né, que possa ser muito simples, através apenas de saber ouvir. Exatamente. Então, assim, essa história do limão é muito isso. A gente acha, faça do limão, sim, a sua melhor limonada da vida. Então, agora eu quero puxar aqui para a Ingrid, que o título dela é Nunca é Tarde para Inovar. E tem passagens aqui que eu frisei, que são, na verdade, tem lindas passagens, mas uma é assim: a necessidade é a mãe da invenção. Eu me virei no único palco que restava. Profundo isso, né? E é um pedaço da sua história que você trouxe. Chega a gente emocionar quando a gente fala. A palavra palco, ela tem um significado, acho que muito forte, sabe? Porque a gente vive no palco da vida. É verdade. Tá? Quantos personagens a gente interpreta ao longo das 24 horas do dia, tá? Sim. E assim, essa frase veio no auge da pandemia, né? O meu negócio é eventos, não tinha eventos. Eu tenho uma outra empresa que é um ateliê de locação de roupas de dama, também não funcionava. Sou palestrante, não tinha para quem palestrar. Sou apresentadora de TV de um programa e meus patrocínios tinham encerrado no mês, era hora da renovação. Obviamente, ninguém queria renovar. Cadê o meu palco? Cadê meu público? Tá? E aquilo ali é uma fração, assim,
de segundos e quando você tem que tomar uma decisão rápida, porque quanto mais você demora, você perde o time, a velocidade da luz no mundo dos negócios é muito grande. Verdade. Então, eu me voltei para as redes sociais. Eu nunca tinha feito live, né? E também, assim, não tinha essa habilidade de fazer live. E eu falei assim, eu tenho conteúdo. Eu sempre tive conteúdo. Então, é aí que eu vou me pegar. E eu vou aproveitar esse momento para ajudar quem está em casa. Então, eu vou pegar profissionais dos mais diferentes segmentos e vou estar dando noções, assim, exemplo de empreendedorismo, de saúde, de lifestyle. Foram várias lives, várias, né? Ela era diária. Sim. De segunda a sexta-feira. Eu liberava o sábado e domingo. Todos os dias, às 16 horas. E olha como é que é o poder da comunicação. Eu recebi mensagens do mundo. Não foi da cidade. Né? E assim, de pessoas conhecidas. Não, a gente programa o nosso relógio para o fuso horário Brasil para a gente ouvir esse. Que legal. Entendeu? Aí eu fazia lista de transmissão e tal. Falei assim, a luz do palco não pode se apagar. Não pode. E detalhe, ela não sei se ela vai lembrar, mas logo no começo ela começou a fazer cestas. Foi. E sabe o que eu acho lindo essa mensagem? É que você precisa ter humildade sempre para recomeçar, para inovar. As coisas nunca vão começar lá de cima, né? Eu nunca, assim, eu sempre fui uma pessoa que a gente falou em empreendedorismo inato, né? Aquela coisa toda. E isso aconteceu no início do ano. Eu estava numa feira em São Paulo, atendendo meus clientes de São Paulo, onde começou essa pandemia. Eu já desembarquei em Vitória, já usando máscara, que ainda não estava. E logo depois estava próximo do Dia das Mães, né? Eu falei, gente, eu preciso fazer entrar. Tudo bem que a gente se programou, tinha uma reserva, mas eu preciso fazer a moeda entrar, porque ela só saía, né? Contador, enfim, todos os atributos necessários da vida de uma empresa. Aí eu falei, eu me considero uma pessoa de bom gosto, eu vou fazer uma cesta Dia das Mães, está chegando. Foi exatamente assim, a coisa mais linda. Fiz uma cesta, peguei espumante assim, na cor branca, na cor rosé, colocava mini cakes assim, né, do Naked Cake, e fui colocando coisas e ia comprando. Eu falei, eu acho que eu vendo umas 10, vai ocupar meu tempo, vai ocupar minha cabeça, isso vai fazer bem para mim. Aí eu botei a meta de 10. Aí a gente tem a nossa amiga, a Débora Benaim, que foi lá assim, vou fotografar para você essas cestas e tal, a gente coloca. Eu soltei tudo nas minhas listas de transmissão. E aí eu fiquei, gente, de 10 eu aumentei minha meta para 20, de 20 eu aumentei para 30, de 30 eu aumentei para 40. Estourou. Resumo da ópera, eu fiz 122 cestas de Natal. Você dormiu? Não, e para quê? Tá vendo? A história de uma completa a outra, do limão uma limonada, tá vendo? Pra que dormir se eu tava fazendo alguém presentear o seu bem mais sublime, que era a tua mãe? Incrível, né? Incrível como a gente se reinventou, né? Reinventou. Aí eu fiquei um período também, logo depois disso, eu falo propriedade, meu marido fala, acho engraçado eu falar propriedade, que meu marido fala, tava na roça, né? A chiquetosa aqui fala propriedade. E aí eu falei assim, gente, eu adoro fazer doce, vou fazer doce e ambrosia. Aí eu coloquei nas nossas redes, gente, eu tenho doce para vender. Aí eu vendia. Aí toda vez que eu vinha a Vitória, eu fazia entrega de doces, tá, gente? Era uma delícia. Mas isso tudo na pandemia? Tudo na pandemia. Tudo na pandemia. E aí o que eu fazia? Era muito engraçado. Tipo, eu ia pro fogão de lenha, gente, uma vivência, uma experiência totalmente diferente. Ia lá, pegava o pessoal, pedia para trazer aquele leite puro, tirava, trazia, e tal. E aí a gente fez, a madrinha do meu marido com 94 anos é uma doceira nata, ela tinha feito doce de figo, então eu vendia os meus e os dela, tá? Aí eu montei esse negócio, eu já tinha encomenda, falei, gente, eu não tenho mais, acabou, sold out. Olha isso, gente, a gente vai se redescobrindo, e a gente vai redescobrindo. As pessoas me pedem, faz aquela ambrosia, e é muito engraçado, Elaine, que assim, eu tava lá, né, no meio rural, né, fazendo doce e tal, mas aí assim, 3h15, tá na hora de eu fazer o palco da vida, live. Entrava, cabelo, maquiagem, batom. Maquiagem, batom, me produzia, olhava o ângulo e tal, bora. Olá, pessoal, estamos para mais uma live. Empreendedorismo. E assim, como é bom a gente não ter vergonha de trabalhar.
né? Nossa, mas Ingrid Castro deve estar passando necessidade, está fazendo doce para vender. Eu estava passando Não ter necessidade vergonha, não ter mental. e nem o medo do julgamento do outro, sabe? Não, Que muitas pessoas às vezes têm esse medo de fazer e o medo do julgamento e se eu errar. E não é sobre isso, sabe? Então é isso que a gente quer também falar sobre isso aqui no livro. Cida, o seu título foi aqui bem... O chamado do empreendedorismo reverberava em mim. É o seu título, que eu achei incrível. E uma parte que você conta aqui, que tem muito a ver com a sua essência, é: sem capital inicial, o primeiro passo para a realização desse empreendimento parecia um salto de fé. Ou seja, sua vida é toda norteada, né? O livro inteiro tem momentos de muita conexão espiritual. E eu tenho certeza que tudo que a gente está falando aqui faz parte, né, do limão uma limonada, o se reinventar e a fé. Conta pra gente isso. Então, o que fez eu chegar até aqui? Realmente foi muita fé. E sonho, eu sonhava, eu passava em frente às vitrines e olhava aquelas... Não era nem joia, né? Eu lembro que vocês devem lembrar dessa marca, chamada Maiorca, não existe mais. Pérolas de Maiorca. Isso. Então eu olhava aquela vitrine e eu falei, eu vou ter uma dessa. Eu vou comprar uma dessa. Passava um carro, que eu lembro que era um Escort, que era o Escort, passou um amarelo com preto. Eu vou ter um carro desse. Eu sempre fui muito sonhadora e eu sempre me transportei para o meu sonho. Visualizou ele, visualizar. né? Eu imaginava tudo na minha mente, assim, bem real mesmo. E eu acho que isso é fé. Você se transportar para teu sonho. E quando eu entrei conhecer um pouquinho mais do lado espiritual, que eu sempre falo assim, a pessoa fala, eu conheço, você tem Deus? Eu tenho Deus, sim. Mas você é íntimo de Deus? Eis a diferença. Cadê a intimidade? Igual eu não conhecia a Elaine. Eu ouvi falar de Elaine, ouvi falar das mulheres de negócio, mas a partir do momento que eu passei a andar com a Elaine, que eu passei a conviver com a Elaine, com a Ingrid, com a Adriana, eu comecei a ter intimidade com elas. Então, eis a diferença. A fé é isso, você ter intimidade. Então, eu ter intimidade com Deus, eu passei a ter essa intimidade mesmo. E aí a minha vida deu uma virada. Tem uma amiga minha que ela fala, você subiu igual um foguete. E foi rápido, muito rápido. Em questão assim de 1 ano e meio, eu já estava com a primeira drogaria. Tudo aconteceu através assim das oportunidades vindo e eu observando e eu pegando. Sempre acreditando, né? Sempre acreditando. É isso. Então, essa parte da fé me ajudou demais. Nos momentos difíceis, nos obstáculos, eu me apegava na fé. Mas com todas as forças mesmo. Mas isso não significa que os desafios não acontecem, né? A gente tem a fé, mas como a gente vai passar para os desafios é que a fé faz a diferença de acreditar, né? A fé dá força para você passar por aqueles momentos difíceis. A fé dá força, te dá é uma força sobrenatural, na verdade, né? E é através disso... Vocês conquistaram tantas coisas, muitas né? coisas. Que história, gente. Muita coisa. Que história. Eu estava até conversando com meu esposo esse final de semana, que eu vim da humildade, né? Uma família simples. E o meu esposo também. Porque eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, mas do interior de Natal. Eu sou de Natal, mas se eu falar do lugar onde eu nasci, chama Parelhas. É um lugarzinho, um lugar bacana até. Uma cidade muito bacana. E ele veio também do interior do Espírito Santo, Vargem Alta. Ele veio da simplicidade, eu também. Eu não fiz uma faculdade. Ele também não fez uma faculdade. Mas eu sei que da vida. Faculdade da vida. Escola da vida. Porque eu conheço muitas pessoas que têm faculdade e não conquistaram, não sei o que acontece, que não chega ao objetivo. Eu conheço até pessoas que têm faculdade e estão trabalhando de representante, de vender medicamento. Tem a faculdade de advogado, outra é engenheiro, não sei, mas
eu Mas nem penso... todo mundo nasceu para empreender. Mas né? nem todo mundo Exato. nasceu para empreender, exatamente. Eu já importante a nasci gente falar. com esse lado. Eu sempre sonhei ter alguma coisa minha, fazer alguma coisa. E acreditou, né? Uma coisa que eu falei para mim, a partir do momento que eu comecei a viver essa fé, nunca mais eu trabalho para ninguém. Essa foi uma Tudo das que a frases. gente proclama é uma verdade é isso absoluta aí. na nossa vida. E aí as coisas foram acontecendo. Foram acontecendo naturalmente. Porque todo mundo trabalha, todo mundo quer buscar um objetivo na vida, todo mundo quer ter um sucesso. Eu falo assim, ter uma vida digna, né? Sim. Uma vida digna. Mas você chegar lá, aí que a Eliane falou, nem todo mundo nasceu também para ser empresário. Ser empresário Mas não todo é fácil. mundo nasceu para ser feliz, para realizar sonhos, exatamente. para prosperar, Isso. tá? É porque eu acredito, aí vem a fé. Nós recebemos a vida em abundância, né? O que a Verdade. gente faz com isso? Olhar todas as oportunidades, tudo que tem, é a nossa mente que nos limita. Né? Você não viu isso, você não se limitou, Não. você conseguia se olhar e ver nos seus sonhos e você foi construindo e conquistando cada um deles. Mas muitas das vezes as pessoas elas se culpam e se questionam de onde elas estão, Elas se vitimizam olhando para o Acham que mercado, isso é um plano certo, sabe? exatamente. Mas uma coisa que eu falo sempre, hoje, né, depois desses anos todos, é ser feliz. Então, o que você faz, faça o melhor. Faça o melhor. Seja feliz no que faz, porque as coisas vão acontecer naturalmente. Ô, Cida, falando da palavra, eu tô pegando os ganchos aqui pra gente fazer Vamos, um negócio bate-papo, descontraído, né? é isso. Bate-papo. Você falou assim, nascer feliz, né? É. Eu tenho um slogan, a Elaine sabe disso. Sim. E eu sempre falo pra todo mundo, eu nasci pra ser feliz, quem quiser que me siga. É isso. Isso aí. Sabe? Então, assim, Isso aí. a felicidade tem que estar dentro de você, Tem. ela não pode estar no outro, Exatamente, né, gente? é. Porque você coloca, não, mas se eu fizer isso, sei lá, botar um exemplo aqui, se eu casar, eu vou ser feliz. Se eu tiver um isso aí. curso superior, eu vou ser feliz. Não, se e eu arrumar um mais. emprego, eu vou ser feliz. É. Eu sou feliz comigo. E abrindo um parênteses aqui, mais do que isso, quando a gente fala assim, não vou fazer, ou será que eu faço, porque eu não sei se o outro vai gostar, a gente está entregando a nossa vida, nosso futuro na mão e a dos nossa outros. felicidade na mão do É isso aí, outro. na mão do outro. Até Sabe? porque é mais fácil depois você culpar o outro do que você. Sim, eu autorresponsabilidade. reconhecer. O que eu mais vi aqui nessas histórias é autorresponsabilidade, sabe? De falar, essa é a minha vida, essa é a minha condição, o que, que eu posso fazer com isso, né? E aí construir uma nova história a partir dessa história. E uma coisa, voltando aqui para a fé também, que eu acho que empreender é um ato de fé. Porque é você acreditar antes de ver. Isso aí. É acreditar em você, acreditar nos seus sonhos, No seu no negócio. seu negócio, para depois ver o resultado. E acredito que quando você acredita, você encontra pessoas no caminho que também vão somar com você. O universo conspira. O universo né? conspira. O universo Empreender é conspira, isso. verdade. E é um ato de resiliência e de fé, porque empreender é um desafio, né? Então, eu fico muito feliz porque eu acredito que essas histórias que estão sendo contadas aqui é um pedaço, mas elas são muito ricas em muitos detalhes aqui de troca. Eu falo que esse livro é um livro de cabeceira, gente. Ele tem que ficar ali, porque é tanto insight, né, que a gente traz. Livro de cabeceira, minha mãe tem 80, vai fazer agora em setembro 87 anos. Lógico que um livro lindo, né? A razão de eu existir, né? De ter uma mãe e um pai que está lá em cima torcendo por nós. E ela lê as histórias, menina, Ai, gente, que mas coisa. você viu aquela menina, como aquela menina passou perrengue, né, minha filha? E que sucesso que ela é. Nossa, e ela lê exatamente. cada história. Olha e que ela bonitinho. comenta. Que Então você legal. vê que chegou como um livro de cabeceira para uma senhora de 87. Olha. Você imagina que se isso chega para um jovem e ele consiga parar o seu tempo para ler Exatamente. e ver como é que, assim, não é, a gente fala modelagem, né? Aqui tem 23 histórias para serem modeladas, né? Dando a sua forma, né? Você pega o molde, mas você cria em cima disso. Então, eu acho que, assim, todo mundo tinha que ler esse livro. Sim. Né? E esse livro vai abrir portas para... Tá chegando em muitos lugares, né? Tá chegando em muito, vai chegar em muitos lugares. Já está chegando, né? muitos Em lugares. outros, a gente está com projetos nacionais e internacionais. Isso é muito Internacionais. Se legal. soubessem que teve essa enchente lá no Rio Grande do Sul e eu mandei esse livro
via correio, para minha mãe. E aí que o correio devolveu todas as correspondências, tudo, ficaram ilhados. Por algum motivo, que o universo sabe, que Deus sabe, o livro não foi devolvido. O livro foi o único que não foi devolvido? Não foi devolvido. E aí, o correio estava e está fechado. E aí, um rapaz do correio pegou o livro e falou: gente, foi tudo de volta, menos esse. Ele procurou a minha mãe. Olha, e entregou o livro. E minha mãe perdeu tudo, né, gente? Tudo. Meu Deus. Ela disse: eu perdi tudo, mas eu tenho o maior presente. Para uma mãe, nossa, que coisa linda! O maior presente que eu podia ter. Filha, eu vou começar de novo. Gente, ela estava tão alegre, como se ela tivesse ganhado a casa toda de novo, né? Aí você falou da sua mãe, eu lembrei. Porque para a mãe isso aqui é maravilhoso. Porque a gente, assim, realiza sonhos, né? Depositados até delas na gente, né? Você é o projeto... Os filhos são o nosso maior projeto de vida. E ver uma filha escrever e deixar a sua história, eu tenho certeza. Tá vendo? A gente faz com tanto coração esse projeto que a gente não sabe o que ele vai... Como ele vai chegar. É muito mais que isso. Que coisa linda. E eu tinha medo, né? Eu disse assim, como a mãe vai ser quando ela vai ler aquilo ali? O que ela vai achar do que eu escrevi? Vocês não ficaram com esse pezinho assim? Sim. O que vão dizer quando todas, muitas ficaram assim. Eu pensei também, o que eles vão pensar? Não, né? Tem uma cena no nosso lançamento do livro, que meu filho pegou o livro, né? Lógico, fiz aquele momento dedicatório dele, foi o number one, obviamente, claro. Né? E aí ele começou, aí aparece uma cena que ele só parou quando finalizou. Ele ficou sentado para ler o teu capítulo. Todo. Que coisa linda, gente. Entendeu? Então, assim, e aquela coisa, nossa, mãe, que você é o meu maior exemplo. Nossa, que não tem preço. Isso, o livro se torna um legado, né? A gente deixa a nossa história, uma parte da nossa história escrita para as pessoas poderem ler. Isso é muito bacana. Bem, gente, esse livro já está nos Estados Unidos, amiga. Olha, também já está nos Estados Unidos. Gente, esse livro é uma história de fé. Ele vai muito longe. Esse livro é uma história de fé. Esse livro tem muita coisa aqui para ser contada, de quanto Deus colocou a mão nele. Eu não tenho dúvida que tudo que a gente está fazendo aqui é para algo muito maior, sabe? Você contando essa história, tua mãe, a Cida aqui, é muito bacana poder. E eu acredito nisso, que a gente chegou em um lugar onde a gente recebeu tanto da vida, que é a nossa parte entregar. Essa história não pode ficar só pra gente, sabe? Deus nos permitiu chegar até aqui. E Mulheres de Negócio está abrindo a porta. Não, e eu acho porque vem muita coisa pela frente. Só vem. Fala muito assim, por exemplo, eu falo porque assim com propriedade, porque sou a mais velha e uma das mais velhas do grupo e as pessoas ficam achando, ai não, mas fulano já tá 60 a mais, que orgulho do meu 60 a mais. Tô podendo gente, exemplo de inovação, casando com 62 aos 62 anos. Todas 4 estavam no meu casamento aqui. Exato, foi maravilhoso. Eu usei tudo que eu tenho direito de usar. Pense em você, acredite em você. Usei vestido de noiva, sim. Usei, ou não usei véu, mas eu fiz uma capa, porque se nasci para ser rainha, é rainha que eu vou ser. Amor, tá? isso aí. E assim, somos porque todas. as pessoas acham também, sabe? A Ingrid é muito, né? Eu sou muito firme, muito guerreira, que a gente costuma falar. Eu falei, gente, não dá para trocar para herdeira só, né? Guerreira. Eu sou muito isso, mas por trás dessa Ingrid existe uma Ingrid muito romântica, né? Que sempre acreditou na vida dois, que sempre acredita na família. Afinal de contas, faz tantos casamentos, né? Realiza tantos sonhos. Tantos sonhos. E eu falei assim, por que não realizar o seu sonho? Sim. E aí vem também o outro lado que a gente toca não só no emocional, no sentimental, mas no meu caso eu realizei o meu sonho, porque eu sempre acreditei no amor e continuo acreditando, né? E eu caso tantas pessoas, mas ali eu precisava também validar. Sim. Isso. E as pessoas falavam assim, você é louca, gastar essa fortuna para fazer uma festa. Eu falei, oi, eu vendo isso. Exatamente. Como é que eu chego para minha cliente e você falo trabalha assim, com sonhos. vai para a Europa,
Não gasta, Mais do não, que isso, né? Você se permitir realizar o seu sonho. E o nosso, né? Porque meu quando é sozinho, nosso é quando é você e seu marido. Então era o nosso sonho de estarmos com uma idade mais avançada, que Deus nos uniu, não foi à toa, né? Então, assim, eu acho que, assim, acredite, né, em você, acredite E no antes sonho, que antes que você jogue isso, eu quero trazer exatamente essa pergunta. Que conselho cada uma de vocês pode dar para uma mulher que está começando a empreender, que está começando ou que quer construir, quer crescer o seu negócio? Eu já deixo aqui para você falar. Eu acho que a gente está falando em acreditar, eu acho que é isso, acredite em você. Porque se você não acreditar em você, se você não acreditar no seu negócio, quem vai acreditar? Exato. Se você já negativou ele, então ele já morreu antes de nascer, tá? Então acredite, fácil? Nunca. Nada é fácil nessa vida, tá? Então acredite no seu sonho, acredite no seu projeto, acredite que vai dar certo. Isso traz, eu sou muito da energia positiva, Sim. né, Elaine? Então eu acho que você cria uma áurea de positividade e as coisas convergem ao seu favor, tá? Então eu nunca uso palavras negativas e a minha palavra, assim, além do inovar, é gratidão. Eu acordo, eu nem abri os olhos, gente, mas a minha mente já está acordada. Primeira coisa que vem é gratidão. Gratidão pela noite de sono, gratidão por ter uma cama, gratidão por ter um teto, gratidão por ter uma família, gratidão por tudo. Obrigada por isso e eu quero agradecer e já pedir permissão para esse dia que vai iniciar e as pessoas que comigo estiverem também sejam agraciadas. Exatamente. Porque quanto mais pessoas felizes, mais coisas boas. Quanto mais luz você deseja para alguém, mais luz volta, mais Exato. ilumina o seu palco. Exatamente. E você, Adri? Que você conselho, né? Que você pode deixar, tá no livro aqui também, né? Vocês estão falando conselhos que estão aqui no finalzinho do livro de vocês, mas me conta. Quem está aí assistindo a gente. Não tenham medo, gente, não tenham medo. Eu acho que assim, não é você achar que o medo não vai vir, não vai acontecer. O medo vai existir, claro. Você vai ter medo. Mas assim, faça uma autorreflexão. Isso que a Ingrid falou, veja qual é o seu sonho. Pare, pense. Você não está sozinha, não está sozinha. Tem, assim como tem nós aqui, todas coautoras desse livro, tem muitas pessoas aí que estarão sempre prontas para te ajudar. Então, assim, você não está sozinho. Então, faça uma reflexão, é aquilo que eu quero, se prepare, não vai ser fácil, mas também não vai ser impossível. E quando a gente está com o pé no chão e sabe que não está sozinha, a gente encara. A gente fala assim, o nosso livro está na Amazon, né? Está na Amazon. Você sabe que isso me levou a refletir? Porque para mim empreender é ser uma guerreira amazona. Vocês lembram? Olha, né? Lembro, está aqui no seu livro. As guerreiras amazonas que tinham tudo para ser donas de casa, chorar, esperar o marido voltar, elas levantaram, não, nós vamos lutar. Né? E vamos fazer isso então, diferente. assim, com aquilo que a gente tem. Então, empreender é isso. Você não ter medo, levantar a cabeça, ir atrás para conquistar. Porque nada nos vem de graça. Não. Mas tudo pode ser conquistado. Sim. E prosperar, né? Eu acredito também, isso, eu acredito também que saber pedir ajuda. Sabe? A gente precisa falar, oi, tô precisando de ajuda. A gente não tá sabe? sozinha. Não precisa de ser tudo sozinha e dar conta de tudo. Não sabe? precisa. Até porque quando você pede ajuda, às vezes a porta se abre. Né? E a gente está aqui para exemplo disso, né? Exato. A gente quer exatamente testemunhar isso. Porque nós passamos por isso. Nós tivemos nosso momento de pedir ajuda. Eu pedi ajuda lá, Elaine, oi, me ajuda. E quando falaram de mulheres de negócio, né, eu falei, gente, não é para mim, não.
Olha só as mulheres todas chiques. Esse case seu ainda vai, eu ainda vou apresentar. Eu estou precisando de achar a foto de quando ela chegou lá no grupo, lembra? Que é transformador. Tamagotchi, né? Que a gente começou a mudar um pouco, Adriana. E assim, transformação da ambiência, né? Da ambiência. Você De saber que você pode usar a sua bota e capacete, mas que você também pode ser respeitada no seu salto alto sendo mulher em qualquer lugar. E a gente aprende, a gente assim, todo dia aprende. E eu amo, gente, eu detesto perder, vou dar um depoimento, eu detesto perder as reuniões das mulheres de negócio. Às vezes, parece assim, é uma maneira de falar, não é, porque cada reunião que eu vou, eu vejo o testemunho de alguém, a roupa de alguém. É a ambiência, gente. E eu falo assim, que fica essa dica da ambiência, né? Vou fazer, dessa vez eu vou fazer isso. Eu nunca penso assim, vou mudar 2 pontos, porque eu me autoavalio e sei que eu não vou dar conta. Então, eu vou fazer aquilo que eu dou conta, eu consigo. Não, eu vou arrumar esse detalhezinho na minha vida, eu posso ser melhor. E cada reunião eu tento pegar um detalhe, porque a gente precisa aprender de mês a mês a querer ser uma pessoa melhor. Porque não só para mim, mas para quem está comigo. Exatamente. Porque vocês merecem que eu seja uma pessoa melhor. Vocês me dão essa oportunidade. Eu preciso retribuir isso. Tem que aproveitar. Mas sempre o melhor começa sendo melhor para você. E entendendo o que eu acho incrível em você é que nós somos muito diferentes dentro da rede, né? Cada uma com a sua história, com a sua essência. Esse livro também é uma mistura incrível de histórias diferentes e de pontos. A gente tem aqui histórias de familiares, né? Histórias de muita escassez, histórias de mulheres que nasceram em berços que tinham muito recurso. Então tem uma mistura. E a rede é justamente também sobre isso. E você continuar com a sua essência, sem perdê-la, sendo você e pegando o que te faz sentido, sabe? Entendendo que ali sim é para você. Você pode estar ali, sabe? E todos os lugares podemos estar. Respeito. A mulher de negócio, ela respeita a essência de cada uma. Ninguém pede pra gente mudar. A mudança, ela acontece. É natural e satisfatório. Exatamente. Eu posso dizer, é satisfatório. Estar nesse livro é uma mudança para muitas, né? Escrever a história já é um grande desafio. E você, Cida, o que você deixa aqui para quem está iniciando, quem está vendo, quem está se inspirando, quem quer começar a empreender? Conta pra gente. Então, nesses 32 anos que eu trabalho, né, no comércio, eu tive muitos acertos e falhas. Então, falhar é humano, mas hoje nós temos muitas ferramentas que na minha época não tinha. Internet, não tinha. Como eu te falei, aqui nosso público não tem uma faculdade. Foi a faculdade da vida. Então, o que eu deixo hoje para as pessoas que estão assistindo aqui né? É que vou montar um negócio, eu recomendo que estude o seu negócio. O que você quer montar? Estude a viabilidade desse negócio. Quando, de repente, vou montar um negócio na rua. Vai lá olhar o ponto, ver se realmente esse negócio vai dar certo naquele lugar, porque eu já montei negócio em alguns lugares que deu errado. Eu montei toda uma estrutura e eu tive que, em 4 meses, desmontar tudo, porque eu não tive essa percepção de que hoje temos ferramentas para isso, tem profissional para isso. Você procurar uma pessoa, e se você não pode pagar essa pessoa, vai lá, estuda, chama um colega, uma pessoa que já trabalha no ramo, no comércio, pergunte sobre esse negócio que queira montar e vai ver se realmente tem viabilidade naquele lugar para você montar esse negócio, para não dar muito erro. Lógico que vai haver muitos obstáculos aí, mas os obstáculos vai você ficar forte e vai fazer você aprender muito mais. E não existe milagre, né, Cida? Não existe milagre, gente. Não acha que é assim, ó. Não é uma nem fórmula pronta. Tem seu tempo, né? Hoje nós temos tantos cursos aí no Senac, igual você já trabalhou. Não, a gente está vivendo um momento de muita abundância. De muita internet, abundância. Né? Nossa, é muita abundância hoje. Informação. Então, é o que eu deixo o recado aqui para qualquer pessoa que queira montar um negócio. Dá uma estudada bem no que você quer montar
E outra, ter o capital de giro, porque senão... Então, é estudar no todo, capital de giro, o ponto, o que você quer vender, enfim, tudo, toda essa parte do negócio, né? Mais Estudar administrativa do negócio, né? Administrativa, porque eu sempre digo, empresa não tem coração, hein? É verdade. Empresa não tem coração. Coitado, eu vou chamar alguém, porque... Não, tadinho não. É empresa, não é instituição. É empresa, você né? tem que arrumar alguém competente, profissional para trabalhar com você. Hoje eu tenho as empresas, eu tenho profissionais que trabalham comigo e temos pessoas maravilhosas aí no mercado que você pode agregar ao seu negócio. Pessoas competentes mesmo, pessoas com responsabilidade, com compromisso, ter compromisso, a palavra é compromisso com o seu negócio. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque essa é a minha praia, mas eu acredito que antes de tudo isso que vocês falaram, que é tudo importante, a pessoa precisa ter autoconhecimento e saber lidar e gerenciar com as emoções, porque os desafios vão existir o tempo inteiro. E se a gente não tiver muita musculatura emocional, a gente cai no primeiro desafio. Então, essa inteligência para poder passar pelas adversidades da vida, pelas dificuldades, às vezes pela escassez, pela falta, e saber que falar, opa, deixa eu respirar aqui, porque muitas das vezes, muitas empresas acabaram na pandemia por falta de inteligência emocional. Não saberam lidar e não queriam olhar para o dinheiro, não queriam olhar para a conta, já começava a fazer empréstimos, isso foi fazendo uma bola de neve gigantesca, tomando decisões erradas. Então, e eu vejo poucas pessoas fazendo isso, porque acham que autodesenvolvimento talvez é para pessoas que têm problemas emocionais, não. E quando você cria uma base na pirâmide que é a inteligência emocional, você tem muito mais musculatura para poder viver todos os desafios que é o empreendedorismo feminino e qualquer outro empreendedorismo. Bem, a gente já está chegando no final aqui e eu quero muito que vocês pincelem rapidamente sobre o mercado, a mulher no mercado de trabalho. Como é que vocês estão vendo isso? Como é que vocês estão olhando para isso, né? Essa mulher no mercado. Então, eu no mercado, até recentemente, meu celular bugou e eu fui numa loja de um homem. Ele falou, eu não mexo nisso aqui porque eu não mexo no iPhone. Eu fui em outra loja, era uma mulher. Ela pegou meu celular, qual a senha, resolveu rápido. Eu falei, a mulher está dominando o mundo. E a mulher, realmente, nós mulheres estamos entrando no mercado. Hoje nós estamos num campo enorme, as mulheres tomaram conta do mercado e é muita coisa, inteligência emocional, aquela coisa de cuidado que nós temos, é muita bagagem, né, Elane? Nós mulheres hoje tem muita bagagem e o mundo hoje está reconhecendo nós mulheres. Exatamente. É o poder feminino, né? O poder feminino. E aí, Ingrid, conta pra gente como é que você vê a mulher no mercado. Eu acho que, assim, está um campo fértil e ele já foi árido no passado. Sim, foi. Né? E muitas mulheres vieram à nossa frente e elas foram gradativamente adubando essa terra, tá? A gente tem que ter, volta a minha palavra, gratidão. Gratidão, né? Por elas que abriram e por nós que estamos abrindo, para os que estão a vir. Estão chegando. Né? Estão no momento junto conosco, estão por vir. Eu acho que existe um mercado, sim. Eu falo que o profissional, ele é assexuado, então ele tem que ser profissional. Se ele é homem ou se é mulher, é uma questão de gênero. Sim. Tá? E hoje a gente fala sobre gênero, então já é uma polêmica, já é um assunto. Então, assim, é o ser humano. Eu coloco como ser humano, sabe? O ser humano tem um mercado incrível. E existe, se eu falar que não existe uma diferença de categoria, estaria mentindo. Existe. A gente é que não pode deixar que isso aconteça, tá? Então, a gente falar sobre empreendedorismo, né, para falar sobre esse assunto no mercado de trabalho ainda existe. Sim. Em alguns casos em que existe uma facilidade para o gênero masculino do que para o feminino. Agora, cabe a você fazer a diferença. Exatamente. Sabe? Você colocar a culpa de que a mulher não tem lugar, ela não vai ter. Né? Eu posso falar que, assim, eu uso uma coisa assim, minha família já teve muitas posses, mas quando eu nasci, não estava nessa fase. Então, eu também não casei com um milionário para ganhar o sobrenome, né? E eu sou hoje Ingrid Castro,
reconhecida pelo meu profissionalismo, porque eu busquei, eu acreditei, e você também, entendeu? Então o mercado hoje está muito mais fácil, sabe? Então acho que o mercado hoje ele está fértil. Siga, acredite que deu certo, não vai Exatamente, não, deu certo. Deu certo. Já deu, né? E você, deu Adri, certo. como é que você vê? Você que está tão imersa nesse mundo, Tô né? muito. Vivendo tudo isso e vendo que as portas estão se abrindo, né? Para essa Tenho inclusão. essa pegada de lutar por isso, porque eu acho assim, não tem aquele chavão, lugar de mulher onde ela quer estar, né? Mas eu digo assim, é onde ela consegue estar, porque realmente eu hoje no nosso conselho técnico do nosso estado do Espírito Santo, eu sou a única mulher. Pois é. Então a gente ainda tem dificuldades, mas eu nem atribuo essa dificuldade aos homens, não. Eu acho que é uma limitação também da própria mulher. Encarar, né? Exatamente. Então é por isso que eu luto tanto, porque eu digo assim, gente, vamos lá. Agora você não vai ser não vai ser a primeira, eu já sou a primeira. Você já desbravou, Vem né? comigo, né? Porque alguém desbravou para mim. Então eu me sinto na obrigação de desbravar para outras. Então eu sou a única aqui do estado. A gente conseguiu montar um grupo de trabalho de mulher, o primeiro do estado, de mulheres técnicas, eletrotécnicas, edificação, agrimensura. Então, Quando assim, que você imaginou que a sua primeiras, história ia te levar nesse lugar? Nunca. E aí a gente montou o primeiro federal, que nunca teve em Brasília. Que legal. Nunca teve Muito em Brasília. bom, Então, né? assim, Parabéns. ainda é difícil, com certeza. Mas agora é mais fácil para quem vem. Sim. Então, assim, o que eu falo para as meninas quando a gente vai dar depoimento, quando a gente vai nas escolas, quando a gente vai falar com outras mulheres, segura na mão da outra. Apesar da gente falar isso, lá fora o mundo não é assim ainda. Não. Né? Por isso que a gente tem esse movimento de se fortalecer, de se unir. Precisa. Sabe? Porque a gente luta contra a maré. A própria mulher, ela tem essa coisa competitiva e muitas das vezes uma baixa autoestima que vem lá das raízes dela. Claro. Né? Então, talvez ela venha aqui para o mercado, ela própria, Ela se boicota, cheia né? de limitações, de crença. Como a gente falou aqui, será que eu posso? Será que esse é o lugar para mim? Então, apesar do mercado estar fértil, a gente precisa trabalhar essa mulher. Precisa. É aquilo que você falou, do emocional. Exatamente. Como é importante. A Elaine me ensinou isso, que as raízes, às vezes, nos atrapalham. Às vezes tem alguma coisa escondida lá em você. E a gente precisa olhar para isso. A gente precisa olhar para isso. Exatamente. Começa de dentro para fora. Eu posso estar em qualquer lugar, mas eu tenho que querer de verdade. Eu posso estar em assumir qualquer lugar, mas eu o preciso meu saber lugar, qual é o meu lugar. né? Eu sempre falei assim, quando eu comecei no mundo dos negócios, que eu vim de uma família muito simples, eu falava para mim, como é que eu vou delegar para um farmacêutico? Eu não tenho faculdade. Olha para isso. Como é que a limitação olha vem? a limitação. Mas talvez o farmacêutico não teria habilidade de ser empresário. Eu me senti insegura demais em chegar para ele e delegar alguma coisa. Isso não foi fácil para mim. E eu tive que superar isso, ressignificar. E estar nessa ambiência, né, nos fortalece tanto, nos né? fortalece muito. Você não sabe, amiga. Porque depois que eu colei em vocês, você, Lana, Cris, aí, eu me senti muito mais empoderada. Olha que legal. Em falar, nos ambientes onde eu estou. Isso aí. Não podemos nos esconder. Sai. Vai procurar um grupo para se fortalecer. Um grupo para se fortalecer. Beber de fontes. Beber de fontes da vida, diferentes, coisas positivas. Uma grande responsabilidade, né? A sua imagem perante o outro, né? Isso. Como você inspira pessoas, né? Qual é a sua responsabilidade em ser fonte de inspiração para muitas pessoas, não só mulheres, mas para as pessoas, né? Então, acho que isso, para mim, isso é muito gratificante. Ai, maravilhoso. Né? Ai, gente, que delícia! Então, no final... Vontade de ficar horas Vontade de aqui, ficar né? horas conversando Mas a gente com vai vocês. ficar, tá, gente? A gente vai desligar os microfones e a gente vai continuar. Muito bom, gratidão mesmo. Gratidão. Por vocês terem aceitado esse convite. Gratidão. E quando vocês dão sim, não é para Elaine, tá? É para a história de vocês, o compartilhar de vocês,
falar e dar voz Onde a gente chegou. aonde a gente chegou. Onde nós Olha chegamos, que você coisa, pode. E você também pode construir, escrever Acredite a em você, sua né? história. Eu jamais imaginei, eu A só gente tinha um quer sonho. ler a história de vocês. Exato. Né? Esse é o recado. Exatamente. Né? Essa foi a O primeira próximo edição que vem é a você. A primeira de segunda. muitas, eu quero agradecer a todas vocês Obrigada. que participaram e deram sim para esse projeto, que era só um projeto. Só um projeto da minha cabeça. E vocês são mulheres assim que inovam, que conseguem olhar e falar, eu quero embarcar nisso, porque às vezes você vai acreditar em coisas que ainda não existem. E você vê um projeto verdade. sendo construído, né? Então, vocês são as primeiras que fazem parte de um projeto que vai muito além. Eu não tenho dúvida. Então, gratidão Nós por esse agradecemos, tempo aqui misericórdia. juntas. Gente, esse livro, se você gostou, lógico que a gente não contou as histórias aqui. Não. A gente deu só uma pincelada. Spoilerzinho, Mas bem tem histórias pequenininho. incríveis aqui. Então, se você tiver interesse, aqui na tela vai estar aparecendo um QR Code. Você pode colocar seu celular, que vai direto para o link da Amazon, onde esse livro está sendo vendido, para te inspirar. Nossa ideia não é a parte comercial, e sim inspirar, levar essas histórias para casa, para as mulheres, para realmente fortalecer o empreendedorismo feminino, para que a sua história também possa ser contada. Ok? Um beijo grande. Obrigada, mulheres. Obrigada.